sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 7, a partir do versículo 1. Livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espioniem a região. Os homens subiram, espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o nosso exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo de Israel desanimou-se completamente. Guarde esta palavra. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar em outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Versículo 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Fecha os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra, que é viva, eficaz, e pedimos-Te revelação do Teu Espírito para compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Tira agora de nós toda distração, toda preocupação, todo pensamento contrário àquilo que o Teu Espírito tem para a nossa vida, e traga-nos quietude no Teu Espírito, para que possamos ouvir a Tua palavra com graça, em nome de Jesus. Se você crê nessa oração, diga amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fracassos. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, e eu tenho pensado nisso durante essa semana, a respeito de fracassos, principalmente depois da luta. Eu não gosto de MMA, mas ficou aí às claras para a mídia mundial, e todo mundo tem falado muito da última luta do Anderson Silva, não é? Que o grande campeão Anderson Silva, que já havia defendido o seu cinturão de rei lá, de campeão, caiu diante do Weidman. Muito obrigado, Wesley, me ensinou a falar o nome do cara, porque eu nem sabia o nome do cara. E ele derrotou. Curioso do jeito que eu sou, eu fui dar uma assistida na internet na luta, e algumas coisas me chamaram a atenção. Sem pensar no aspecto da brutalidade. Às vezes quem está aqui falando: puxa, pastor, eu adoro MMA, você está falando isso aí, né? Mas eu acho muito bruta a luta, muito pesada e tal. Mas se você gosta, tudo bem. Quem sabe o dia você se torna um lutador, aí vamos ver se você vai continuar gostando, tá certo? Só se ganhar dinheiro com isso, né? Bom, e aí eu fui assistir a luta, e algo que me chamou muita atenção foi a postura do Anderson Silva, que subiu no ringue com o cinturão de campeão. Ou seja, ele já era campeão há muitos anos, ele não tinha muita coisa ali a perder. Todas as bancas de apostas, e eu também dei uma lida sobre isso, na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos e vários países do mundo, davam uma probabilidade altíssima de vitória para o Anderson Silva, já que o Weidman era menor que ele e o Anderson já tinha mais experiência do que ele. Também
a postura dele quando ele entrou no ringue com aquele cinturão todo cheio de si, e a hora que começou a luta, eu não sei se esse é o estilo daquele lutador, eu não assisti outras lutas dele, mas o que me chamou a atenção é que no meio do ringue, antes da luta começar, ele fazia assim pro cara: pode bater, olha aqui, e o cara bateu, tá certo? E quanto mais ele fazia assim, mais o cara batia, e quanto mais ele dava a cara a tapa, mais o cara batia, até que o cara deu uma batida daquela. Eu não sei o nome dos golpes, eu só sei falar batida, tá certo? Deu um soco nele e ele caiu no chão. E ele foi derrotado diante de milhares de milhões de pessoas que estavam com a expectativa de vê-lo vencedor. Bom, caiu, tudo bem, o outro ganhou, ficou a centro das atenções para ele e tal, ele derrotou o grande campeão Anderson Silva. Agora, qual é a expectativa dos fãs do Anderson Silva? Qual é a expectativa dos fãs deste grande campeão, deste Rock Balboa, meu Deus do céu, dos octágonos da nossa geração, né? É a entrevista que ele vai dar, o que ele vai falar agora diante da vergonha que ele passou, como quase eu passei caindo aqui quando eu subi para o púlpito, tá certo? Então, ele tinha que falar alguma coisa, e ele falou muitas coisas, e muita gente disse: não, essa luta aí foi vendida e tal, e não sei o quê. Mas o fato é que um grande campeão, um homem que tinha tudo para ganhar, o cara mais forte, o cara que tinha maiores condições de vencer aquele embate, a pessoa em que as pessoas mais acreditavam, caiu. E como nós lidamos com esse tipo de situação na vida é o que eu quero falar com você. Quando você pensa que vai dar tudo certo na tua vida, quando você está cheio de confiança, quando você está cheio de entusiasmo, quando você acha que está tudo indo muito bem, as mil maravilhas, de repente, no seu caminho, na sua vida, na sua história, vem um fracasso. Difícil de lidar com os fracassos. Estava vendo há pouco, não consegui trazer o vídeo dele, né? A história de Abraham Lincoln. Eu assisti o filme Lincoln, achei sensacional. Mas eu não sei se você sabe que antes dele governar a nação americana por 8 vezes, Abraham Lincoln faliu 2 empresas particulares que ele fundou. Abraham Lincoln perdeu muitas vezes os pleitos para entrar e se tornar um grande democrata. Ele foi alguém que enfrentou muitas dificuldades, fracassou muitas e muitas vezes. Mas o que ele fez com seus fracassos é o que importa. Ele não se entregou, ele não se prostrou, como diz o texto aqui, e o povo desanimou-se completamente. Josué, quando Deus fala com ele no versículo 10, estava numa posição de prostração. Olha o texto comigo, Deus dá uma olhada para ele e diz assim: Josué, por que você está aí prostrado? Por que você está aí desanimado? Por que você está aí encurvado? Levanta daí, cara. Então, é a grande diferença entre os fracassados e os vitoriosos. São aqueles que permanecem encurvados, desanimados, coitadinhos, e aqueles que se levantam e dizem: não, eu vou continuar, eu vou lutar, posso enfrentar o que for, que eu não vou desanimar. E aí eu estava lendo uma outra história de um cidadão, e eu quero encerrar as histórias seculares com essa história, chamado Charles Kettering. Charles Kettering é um americano que estudou engenharia na Universidade de Ohio em 1909, e ele criou uma companhia nessa época chamada Companhia de Laboratórios de Engenharia Dayton ou Delco. Ele foi um homem que desenvolveu o primeiro gerador elétrico para muitas pessoas em fazendas, em muitos lugares. Até então, a energia era com combustível, era de outra forma, e ele inventou um gerador movido a eletricidade. Esse cara tentou muitas vezes fazer esse gerador funcionar, e ele levou muitos choques elétricos, ele machucou o dedo muitas vezes, ele falhou muitas vezes, até que um dia ele conseguiu fazer um gerador funcionar.
A sua inovação foi tão importante que ele também gerou uma revolução num outro segmento que as pessoas nem imaginariam. Até então, naquela época, eu não sei se tem alguém aqui dessa época, os carros funcionavam na manivela. Na frente do carro tinha uma manivela e você precisava dar uma cordinha lá, tá certo? E aí o carro fazia, pegava o carro e ele funcionava. E por causa da invenção de Kettering, eles aprimoraram e eles fizeram então a bateria elétrica para a ignição dos automóveis. E no dia 17 de fevereiro de 1911, num Cadillac maravilhoso, colocaram essa bateria e esse carro funcionou. E aí os motoristas começaram a agradecer, mas os assistentes, os caronas, que sempre sobravam para os caronas, que tinha que manivelar o carro, agradeceram mais ainda a esse Kettering, porque agora eles não tinham mais que ficar dando corda para o outro cara dirigir o carro, tá certo? Então foi maravilhosa. Esse homem inventou 140 coisas, ele as patenteou, ele fez muitas outras invenções, a máquina registradora operada eletricamente também foi uma invenção dele. E aí, eu li um artigo dele anteontem que eu achei sensacional. O título do artigo é Como Aprender a Fracassar Inteligentemente. Interessante isso, né? Como aprender a fracassar inteligentemente. Porque hoje você tem assim 25 chaves para você ser um vitorioso. Não sei quantos métodos para você ser o top 5 na tua área, no teu segmento. Você tem muito disso te levando a ser uma pessoa que vai ser uma vencedora e tal. E agora aqui você tem um título de um artigo que diz como aprender a fracassar de uma forma inteligente. Eu estou até pensando em escrever um livro, eu nunca escrevi, e estou pensando em escrever o livro que é O Segredo dos Fracassados que Venceram. Aprendendo com os nossos fracassos, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que esse livro vai ficar ganhando poeira nas prateleiras. Como ser um fracassado bem-sucedido, tá certo? Porque ninguém quer ser fracassado bem-sucedido, ninguém quer fracassar, ninguém quer perder nada. E olha só o que ele diz nesse artigo, eu pensei algumas coisas interessantíssimas. Ele disse assim: quando você fracassar, analise o problema e descubra o porquê, porque cada fracasso é um passo a mais para o seu sucesso. Descobrir o porquê das nossas falhas, descobrir o porquê das coisas que acontecem de errado conosco, por que nós falhamos, por que a coisa não deu certo, por que não funcionou, é fundamental. E a gente tem que tentar fazer isso de uma forma franca e sincera. Porque quando a gente fracassa, a primeira forma de querer descobrir o nosso fracasso não é de uma forma inteligente, é de uma forma inconsequente. Porque a gente não quer nunca assumir o erro, a gente sempre quer jogar no outro a responsabilidade do nosso fracasso. Ah, aconteceu por causa disso, por causa do outro, por causa das circunstâncias, por causa de não sei o quê, mas nós nunca analisamos a partir de nós. E isso é muito importante. Também, ele diz assim: a única vez que você deseja falhar é na última vez que você tentar. Então você sempre tente com a perspectiva ou com a sua mente disposta a entender que você pode falhar na hora que você for tentar. E a última vez que você falhar foi a última vez que você tentou. Então tente sempre que você um dia poderá conseguir ganhar. E aí ele deu algumas sugestões que eu achei formidáveis, fabulosas. Esse artigo está aí na internet, é só você procurar lá, Aprendendo a Fracassar Inteligentemente. Se você tiver coragem de ler o artigo, você vai aprender lá. Então ele tem algumas ideias interessantes. Ele disse assim, enfrente a sua derrota honestamente. Seja honesto com a sua derrota. Não seja falso com as suas fraquezas. Porque uma das coisas que a gente é mais falso é com as nossas falhas. A gente diz assim, a comida deu errado porque alguém me distraiu na hora que eu ia pôr o sal, tá certo? E aí eu me distraí, pus sal demais na comida porque a pessoa mexeu comigo naquela hora. Agora isso acontece em casa de vez em quando. O arroz está quase pronto e o marido liga para a esposa e ela esqueceu que o fogo estava no alto e o arroz estava quase seco e o arroz queima, e quando ele chega em casa ela diz assim, ele fala, meu bem, queimou o arroz, por sua causa, você é culpado. Mas por que, meu amor? Você me ligou bem na hora que eu ia desligar o fogo.
e você é o culpado disso, tá certo? Isso aqui é estou só conjecturando coisas que não existem, ok? Só estou inventando. Então, quando a gente falha, quando a gente erra, a gente tem uma tendência natural de não enfrentar honestamente as nossas derrotas. E fingir isso, ou mascarar isso, é muito ruim para nosso crescimento. Eu falei sobre isso, o crescimento, na terça-feira à noite. Outra coisa também que ele disse é: não falsifique o seu sucesso. O seu sucesso precisa ser verdadeiro. Tem muita gente querendo falsificar o sucesso e colocar uma imagem de conquista que ele não tem. Eu me lembro uma vez na escola que eu dava aula, que os alunos fizeram uma pesquisa sobre religiões. Eu dava aula de educação cristã. Não sei se já contei essa história aqui. Alunos da oitava série, na época, agora 7º ano, eu acho, né? Do ensino fundamental, é isso? Ensino médio, fundamental, não sei. E aí eles fizeram um trabalho primoroso, tiraram 10. Mas eu tinha na minha cabeça que tinha um pessoal do grupo ali que só deu um nome. Sabe aquela coisa de gente que está no grupo, mas só dá o nome? E só uma pessoa rala para tirar nota e fazer o trabalho? Já viu isso acontecer em algum lugar, alguma vez ou não? Já? Aqui em Maringá acontece isso ou não? No Paraná? E aí no dia da exposição, só uma pessoa apresentou o trabalho e todos os demais ficaram ali de estátua, concordando com a menina. E ela era filha de pastor ainda, hein? Eu dava aula numa escola cristã e tal. E aí, na hora que terminou, eu falei: olha, que trabalho maravilhoso. Foram todos vocês que fizeram o trabalho? Aí todo mundo fez: sim, claro, professor. Ok, né? Mas quando mexe com o homem de Deus, é duro que Deus fala com a gente, sabe? Deus mostra as coisas. E Deus falou assim: tem coisa falsificada aí. Aí eu chamei a menina no final do culto, da aula, e falei assim para ela: todo mundo fez o trabalho mesmo? Aí ela ficou com medo, ela falou: sim, pastor, todo mundo. Passou uma semana, foi muito engraçado o começo da aula. Ela, antes de começar a aula, veio atrás de mim, saiu. E aí ela pegou e disse assim: eu preciso falar com você. Eu falei: pode falar. Ela falou: olha, eu não me senti bem a semana inteira, passei mal, e eu não podia ter feito isso, eu queria contar a verdade. Fui eu sozinha que fiz o trabalho, a turma toda tinha esquecido, e eles pediram para eu colocar o nome, e eu menti para o senhor. Eu falei: não, para mim você não mentiu, você mentiu para a classe. E se você mentiu para a classe, que acreditou que todo mundo fez e foram melhor do que ele, você tem que pedir perdão para a classe. A menina ficou que nem um pimentão. Falou: ai, mas aí é demais, pastor. Eu falei: não, você não pode mascarar o seu sucesso. Se foi só você que fez a nota, eu vou dar nota só para você e os outros vão ter que fazer. Mas você vai ter que assumir isso diante da classe, porque você enganou seus amigos. E aí começamos a aula, a menina já estava com dor de barriga, acho que a barriga dela estava suando frio e tal. E eu falei: eu queria agora chamar fulana, ela tem uma palavra para dar para os amigos. Esse professor é maravilhoso, né? Não sei porque eu parei de dar aula nas escolas, né? Aí chamei a menina, eu falei: pode falar que eu estou aqui do teu lado, eu te ajudo. Falou: pois é, então. Eu falei: não enrola, fala logo. Ela falou assim: calma. Eu falei: não, vai logo, fala logo. Aí ela falou: olha, eu queria dizer que aquele dia do trabalho nós mentimos, foi só eu que fiz o trabalho, e os outros já olharam para ela assim. E falei: vocês que falaram que fizeram, fiquem tranquilos que o de vocês está guardado. E ela começou a chorar e pediu perdão. Ela falou: eu cometi uma falha, foi uma falha, eu pequei contra Deus, pequei contra meu professor, pequei contra vocês. Aí ela se abriu, começou, foi um negócio interessantíssimo. Aí teve um outro lá, pediu a palavra, um grandão lá no fundo, eu nem lembrava, eu levantou: ô pastor, também queria dizer que eu não fiz o meu trabalho, eu dei meu nome também aí. Aí o outro lá levantou a mão e falou assim: ô pastor, também queria dizer que eu também pesquisei na internet, última hora, não fiz nada, tal, não sei o quê. Foi um negócio interessante, né? Oitava série acontecer isso. Foi um quebrantamento ali maravilhoso. E aí, eu falei: gente, a corrupção começa aqui. Mentir sobre algo, na idade que vocês estão, é uma corrupção. Vocês estão enganando a si próprios. E se vocês não tratarem isso, vocês vão ser corruptos lá na frente. Então nós temos que tratar isso agora. Então quem não fez o trabalho vai ter que fazer o trabalho sozinho, vai ser individual, e eu vou tomar o cuidado de ler o trabalho. Foi interessante essa experiência. Não falsifique o seu sucesso. A gente tem uma tendência de querer falsificar
o sucesso. Outra coisa que ele diz é assim, ó: explore o fracasso, não desperdice, aprenda tudo que você puder sobre ele. Quando você cometer uma falha, quando uma coisa der errada na tua vida, olha para o que deu errado e não fica culpando os outros, falando dos outros. Olhe para si, para o problema, e tente tirar as lições melhores que você puder do problema. Aprenda com o seu fracasso, aprenda por que o arroz queimou, aprenda por que você não tirou 10 na prova, aprenda o que aconteceu. Isso é fundamental. Agora, você também tem que pensar que você não pode usar o fracasso como uma desculpa para não tentar outra vez. Tem muita gente que diz assim: eu não vou tentar de novo porque da última vez que eu tentei deu errado, né? Quantas vezes eu já passei por essa experiência de fazer um negócio numa igreja recém-chegado e alguém chega assim e fala assim: ih, pastor, faz isso aí não vai dar certo não. Ih, nós já tentamos, não dá certo, não faz não vai dar certo, não tenta não. Irmãos, e a gente usa muito isso, né? Eu não vou tentar outra vez porque eu já errei. Quando você teria que tentar outra vez porque você errou, para você não errar mais, para você conseguir vencer na vida. Então, essa é a grande sabedoria de alguém que aprendeu muita coisa sobre a vida, mas também falou muito sobre o que a Bíblia ensina, porque Deus, Ele trabalha constantemente em nós. E uma das estratégias que Deus tem para usar na nossa vida são as nossas derrotas, porque é quando a gente está no pó, rendido, caído na lona, que Ele tem condições de dizer: eu te tomo pela tua mão direita, te digo, sem mim você não é nada, então não temas, levanta daí que eu te ajudo. É quando eu estou me sentindo fraco, que a ação do Espírito Santo de Deus me faz o quê? Forte. Então Deus muitas vezes permite que a gente fracasse, não para nos humilhar, mas para nos aprimorar. Fracasso não é Deus dizendo para você: eu te abandonei. Fracasso é Deus dizendo para você: tente de novo que você vai ver ainda o que eu tenho guardado para você. Então, por isso nós devemos obedecer à vontade de Deus em tudo. E olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 13: porque Deus está agindo sempre em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Então, vamos obedecer, porque nós sabemos que as nossas derrotas são por um breve período de tempo. Nós já temos a vitória, amém ou não? Nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. E a Bíblia diz que nós não podemos recuperar o tempo perdido, mas nós podemos recuperar e reparar erros do passado. A partir da lição de hoje, a partir da vivência de hoje, eu posso recuperar e aprender com os meus erros e fazer a coisa certa a partir de hoje. E a gente fica muito lá no erro, muito lá atrás, e esquece que a derrota é um processo de aprendizado. Algumas consequências dos nossos pecados nos levam a ser derrotados. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que para eu vencer o fracasso e a derrota, eu preciso romper com algumas atitudes de pecado na minha vida. Aprender com os meus fracassos é a chave para o meu crescimento espiritual. E a primeira coisa que eu aprendo com os meus fracassos como crescimento espiritual está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Como você cresce com Deus? Quando você assume que você fracassou. Você sabia disso ou não? Quando Deus te aceita, é quando você assume que você pisou na bola com Ele. Você diz: Senhor, fracassei, errei. Pois é. O que diz 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este é o primeiro passo para vencer. Reconhecer que eu falho. Reconhecer que eu erro. Reconhecer que algumas coisas na minha vida não vão dar certo, e não é culpa dos outros, é culpa minha. Mas como é difícil a gente lidar com esse tal de negócio de assumir a culpa, assumir que errou, assumir que fracassou.
E isso é o caminho do sucesso na Bíblia. A partir do seu fracasso, Deus te levantará, porque Ele vai te perdoar. Aí, quando eu olho para Josué, eu fico pensando como ele lidou com o fracasso. Josué não lidou bem com o fracasso, porque ele não estava acostumado a fracassar. Outra coisa, Josué não lidou bem com o fracasso, porque ele não esperava fracassar. Terceiro lugar, Josué não lidou bem com o fracasso, porque ele nunca imaginava, na hipótese, que um dia ele poderia fracassar. Então, essa palavra não fazia parte do currículo de Josué. Josué, ele foi um homem escolhido por Deus. Josué era um homem de perspectiva. Josué é um homem de visão. Josué era um homem preparado não só para a batalha, mas ele era um grande estrategista. Josué tinha uma visão além da medida do que as pessoas tinham. Se você voltar lá na tua Bíblia e olhar o relato de Êxodo, capítulo 17, dos versículos de 9 a 13, quando Moisés manda eles espiarem a terra dos amalequitas, foram 10 espias. Dentre os 10, só 2 voltaram com relato positivo. Vocês lembram dos 2 ou não? Calebe e Josué. E Josué foi um homem que fez grandes coisas. Ele derrotou os amalequitas, ele estava à frente do exército, ele sabia que a tarefa dele era grande, mas Deus o abençoava. Deus sempre estava encorajando Josué. Josué nunca foi desencorajado, ele sempre foi encorajado. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7 diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. Deuteronômio 31, 23 diz assim: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei sempre contigo. Se você lê o grande trecho motivacional das Sagradas Escrituras, está em Josué capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, que Deus diz assim: Josué, eu sou com você por onde quer que você andar, aonde você pisar a planta do teu pé, você vai ser bem sucedido. Não pasme nem te espantes, porque eu estou com você. Então, de todas as vezes que o imperativo ser forte e corajoso aparecem na Bíblia, que são 7, apenas 2 não são para Josué, são para Salomão. As outras 5 vezes são só para Josué, Deus encorajando este homem, e este homem vai se enchendo de Deus, de entusiasmo, para ser um vencedor. Ele foi preparado para defender o cinturão de Deus, para defender o cinturão daqueles que lutam pelo Senhor. E aí, fora tudo isso, ele teve uma experiência recente e maravilhosa. Se você voltar algumas páginas da tua Bíblia, você vai ver, eles atravessaram o Jordão e eles venceram Jericó. Vencer Jericó do jeito que eles venceram, irmãos, era uma coisa inconcebível. Se você acredita na Bíblia, você acredita em coisas de fé, porque a questão da vitória do povo sobre Jericó foi por uma questão única e exclusiva de fé, um poder sobrenatural de Deus agindo. Então eu queria que você imaginasse, no dia que os aliados de Josué, os seus subalternos, chegaram e falaram sobre o povo de Ai, que estava do lado ocidental da terra da promessa, e era o caminho melhor para eles entrarem, para eles caminharem. Então era um povo pequeno estrategicamente, o caminho era melhor, o povo não era tão preparado para a guerra assim. Eles chegaram por Josué. Como você acha que estava o coração de Josué? Cheio de graça, de si mesmo, de poder de Deus, porque ele tinha sido vencedor, ele estava sendo encorajado por Deus em muitas coisas. E aí, quando eles falaram com Josué, Josué falou: o que a gente vai fazer? Eles falaram: não, Josué, o negócio é o seguinte, é pouca gente, os caras lá não são bons de guerra, são ruins de briga, vamos mandar uns 3.000 homens aí que a gente resolve, a gente liquida a fatura. Então tá bom, pode mandar 3.000 homens. E aí aquele povo insignificante, aquele povo que não era preparado para a guerra, no lugar mais insignificante, mataram 36 a priori, levaram o povo para um buraco, e ali eles acabaram de sucumbir grande parte do exército do Senhor. E a grande preocupação de Josué depois é assim: Senhor,
Por que o Senhor permitiu isso acontecer conosco? Olha só quanta gente morreu. Olha só, agora o que vão falar do teu nome, Senhor? Olha só, por que o Senhor permitiu isso? Ele dizendo assim: Senhor, a culpa é tua, Senhor. Por que o Senhor deixou, Senhor? Por que o Senhor deixou os nossos inimigos? E ainda ele joga com Deus, ele diz assim: o Senhor vai permitir que os inimigos fiquem tripudiando sobre o teu povo, Senhor? O Senhor vai ficar fazendo isso? O Senhor vai ficar aí olhando esse povo dando risada do Senhor? Aí Deus dá uma bronca nele, diz: levanta daí, porque não é isso, cara, você não entendeu nada. E Deus então vai revelar para Josué o porquê do fracasso. Mas eu quero falar do fracasso rapidamente. Quando você fracassar, você sempre precisa olhar para si e não para o problema. A nossa tendência sempre é olhar para a situação, mas a gente tem que olhar para nós em primeiro lugar, antes da situação. Não avalie o que aconteceu, avalie a si mesmo. Essa é a primeira lição. E quando você avalia a si mesmo, você vai perceber algo que acontece com a maioria das pessoas que fracassam, principalmente o povo de Deus, e foi o que aconteceu aqui. Nós tivemos um problema de consultoria. Quando você contrata um consultor para alguma coisa, você imagina que aquele consultor vai dizer assim: olha, eu tenho as melhores estratégias e as melhores técnicas para você. Hoje à tarde eu estava assistindo TV em casa e eu vi um programa que uma mulher entra na casa do outro e ela pega um cômodo feio e ela deixa o cômodo bonito. E as pessoas saem e as pessoas confiam no currículo dela, no bom gosto dela, e elas só voltam para casa quando aquele cômodo está pronto. Não sei se alguém já viu esse programa. Então ela é uma consultora de espaços interiores, não sei se é bem esse nome, designer de interiores. Então, com Josué aconteceu um problema de consultoria. Ele não consultou quem ele devia consultar. Ele consultou os seus soldados, ele consultou a sua própria consciência, mas ele não consultou quem ele devia ter consultado e que estava com ele até então e que tinha feito dele um vitorioso até então. Ele não consultou a Deus antes de tomar uma decisão. Irmãos, nós vivemos numa época que a gente está tão ocupado, que a gente tem pressa de fazer tanta coisa, que muitas vezes a gente acha que não dá nem tempo de consultar Deus para tomar uma decisão. A gente até comunica a Deus: você já tomou a decisão, e você ora para Deus dizendo que você já tomou a decisão. Senhor, olha, estou aqui, o Senhor sabe, seja feita a tua vontade, mas eu já tomei a minha decisão, né, Senhor? Então o Senhor já sabe. Não dá tempo da gente ficar aqui esperando, Senhor. Irmãos, quem não ouve os conselhos de Deus é uma pessoa que é ignorante na sua fé. E no mundo que a gente vive, não ouvir Deus no mundo que a gente vive é burrice, desculpa a expressão. Porque nós vivemos num mundo tão corrupto, o inimigo está nos dando tantos recursos, o inimigo está colocando sobre as nossas mãos muitas vezes tantas facilidades, que a gente começa a acreditar muito mais em nós mesmos do que no poder de Deus. E você tem que entender que você não dá um passo para frente se não for da vontade de Deus. Você está respirando aqui, você não está nem percebendo. Mas esse teu respirar aqui nessa noite é porque Deus está permitindo que você esteja fazendo isso. E nós temos que nos lembrar que, por mais que eu tenha ideias boas, por mais que eu tenha recursos disponíveis, por mais que eu tenha chance de dar certo, se eu não consultar e me submeter a Deus, a minha vida, o meu projeto será um fracasso. Quanta gente eu já ouvi que entrou no gabinete dizendo assim: não, mas eu estou aqui passando por essa dificuldade, mas olha, um dia isso aqui vai dar certo, porque eu já tenho todos esses dados aqui, eu já fiz isso, estou esperando isso, estou esperando aquilo, e isso nunca acontece. Confie em si mesmo e não ouve a Deus. Irmãos, Tiago capítulo 1 versículo 5, você está comigo ainda? Diga amém. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, não peça conselho para o seu amigo. Diz assim: peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. A palavra de Deus diz em Provérbios 16 que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos, Jesus consultava o Pai em tudo. Jesus não precisava fazer isso, porque Jesus era o próprio Deus. Jesus sabia qual era a vontade do Pai.
o tempo todo, mas o tempo todo ele consultava o Pai. Meus irmãos, consultar a Deus é fundamental se você quer vencer em algumas áreas que você está fracassando. Fale com Deus, mas o mais importante, esteja pronto para ouvir o que Deus tem a dizer para você. Segunda lição é a seguinte: confie em Deus, porque se você consultou, você tem que confiar. E o difícil muitas vezes é confiar no que Deus manda a gente fazer. Às vezes Deus manda a gente não fazer nada. Às vezes Deus faz com que as coisas fiquem piores. Essa é a estratégia de Deus. Deus às vezes piora a situação. Leia a Bíblia. Todas as vezes que Deus tratou com o povo, o problema era quando começou. E ele ficou muito pior no decorrer do percurso, para depois lá na frente, de muitos anos, de muitas coisas, Deus revelar a sua glória e o seu poder. Você tem que confiar que Deus está no controle. E não querer assumir o controle daquilo que é de Deus. Josué confiou na força do seu exército. Josué confiou no histórico de vitória de Jericó, no histórico de vitória sobre o deserto. Josué confiou em si mesmo. Mas ele não confiou em Deus. E quando você não confia em Deus, você não tem como se relacionar com Deus. A sua relação fica doente, carente, pendente, manquejante. Se você orou e Deus falou não faça, não faz. Se você orou e Deus falou faça, fale, faça e fale. Se você orou e Deus falou espere, espera. Mas escute o que Deus tem para falar, mas confie em Deus. A gente vive uma época que a gente parece que desconfia de Deus, que a gente não confia nos métodos de Deus, e as coisas começam a dar errado. Às vezes na igreja alguma coisa, ai meu Deus, a igreja agora, ai não sei, ai meu Deus, e agora? Ai, confia em Deus. A igreja de Jesus Cristo, é o nome dele que é glorificado na igreja, a igreja pertence a ele. Ai meu lar, ai não sei o que, confia o teu lar à casa ao Senhor, porque Deus vai habitar e vai restaurar a tua casa. Ai meu trabalho, confia o teu trabalho a Deus, deixa Deus cuidar, meu irmão. O que diz o Salmo 37? Confia no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que diz o Salmo 34? Aquietai-vos e sabei que eu sou. Então, confie em Deus. Não confie em si mesmo. A gente está muito ensimesmado. A gente precisa de se desensimesmar e confiar mais em Deus. Outra lição que eu aprendo com a derrota de Josué é que ele subestimou os inimigos. Ele achou que o inimigo, ele estava dando, não sei, na época da minha juventude a gente falava assim, marcando toca. Você já viu essa expressão ou não? O cara está marcando toca, que ele está meio de bobeira. E o diabo, ele está usando essa estratégia hoje com muito crente, sabe? Ele está meio marcando toca na vida de muita gente. Você acha que ele está marcando toca, ele não está tão te oprimindo, ele não está tão pegando no teu pé, você está indo até bem em algumas coisas e tal, e você acha, puxa vida, mas que bênção, né? Só que o inimigo está ali, só de espreita, esperando uma oportunidade para te pegar, e você acha que ele está dormindo. A Bíblia já falou que ele anda rugindo. Se tem uma coisa que você tem que entender, mesmo que você não veja o diabo, ele sempre vai estar fazendo barulho. Então fique atento, que se você não vê, ele está fazendo barulho. Escute o que ele está fazendo, porque diz que ele está rugindo como um leão, procurando quem ele possa devorar. Mesmo que não veja, tente escutar o rugido do leão maldoso que quer te derrubar. Então não subestime as astúcias, as estratégias malignas para destruir a sua casa, para destruir o seu casamento, para destruir a sua alegria, para destruir o seu entusiasmo. Olha o que aconteceu com o povo estava todo alegre, o povo estava festejando, de repente o texto está aqui no versículo de número 5, o povo desanimou completamente. Essa palavra é muito forte. Quando o hebraico diz isso, está dizendo literalmente o povo desanimou. Tem um salmo
que o povo relata uma das suas derrotas, e eles dizem assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos sentamos e pranteamos. Nós pegamos as nossas harpas, os nossos instrumentos de louvor, nossa bateria, nosso violão, nosso teclado, nosso contrabaixo, e nós penduramos eles nas árvores. E o que só tinha no arraial do povo de Deus, sabe o que era? Gemido e choro. Você já imaginou estar num lugar assim? O luto da alegria que foi embora, que morreu. O luto da esperança que acabou. Não é o luto de uma pessoa que foi embora, é o luto da alegria, é o luto da esperança, é o luto da graça na tua vida. Você desanimado completamente. E o povo desanimou. E o Josué entrou na onda do povo. O Josué também desanimou, porque ele subestimou o inimigo. Ele achava que ele ia vencer e ele fracassou. E depois ele culpa Deus, culpa os outros, e ele não assume que o erro estava com ele, que ele era o líder e ele era o grande responsável também. Então, queridos, nós não podemos esquecer, e eu não estou fazendo nenhum exagero aqui quando eu falo disso. Batalha espiritual é uma realidade. O diabo age espiritualmente contra a nossa vida. Ele age. Ele arma mesmo. Ele procura devorar. E batalha espiritual não é você pegar aquele pastor que está com uma espada muitas vezes no púlpito lá e dizendo: pode vir, Satanás, que agora eu vou te enfiar uma faca, né? E nada disso. Batalha espiritual é você estar orando firme com Deus, firme com o teu irmão aqui, ó, do teu lado, poder do corpo, para o inimigo não vencer você. Sabe o que está acontecendo hoje em dia entre as pessoas? Você está aqui, o diabo está aqui, e você está brigando com o diabo. Pode olhar aqui, pastor Oésio, que essa é boa, olha aqui. Então, o diabo está lá e você está aqui. Você está com a espada aqui, você está aqui com o diabo. Pá, pá, você não vai me pegar não, aqui na minha casa não, na minha casa não, no meu filho não, tal. Aí vem o irmão, fala mal de você. Alguém faz uma coisa que você não gosta. Alguém te desanimou e está aqui atrás de você. Aí você dá as costas para o inimigo e começa a brigar com o seu irmão. Ah, seu miserável, por que você foi falar mal de mim? Você deu as costas para o inimigo vai lá e te dá uma espadada nas costas. A gente subestima o inimigo. E enquanto a gente está gastando energia com outras coisas, muitas vezes a gente não está atento ao que o inimigo pode estar tramando contra a nossa vida. Então o desânimo vem espiritualmente, a angústia vem, a opressão é uma realidade e muitas outras coisas acontecem. Só que presta atenção nisso, eu estou concluindo. 2 Coríntios 11:14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás transforma-se em anjo de luz. 1 Tessalonicenses 2:18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras. Tudo bem, mas a palavra de Deus traz uma verdade que mata tudo isso aqui, ó. Romanos 16:20. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aleluia. Aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Tiago 4:7, sujeitai-vos pois a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se achegará a vós. Romanos capítulo 8 diz assim, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia! Então deixa ele armar, porque ele já é derrotado. Deixa ele armar, porque se você estiver confiando em Deus, se você estiver consultando a Deus, se você estiver fazendo o que Deus está mandando você fazer, você é um vencedor para a glória de Deus. E por último, irmãos, para concluir, nunca se esqueça, prato mais importante dessa comida que a gente está comendo nessa ocasião é: nunca deixe de obedecer a Deus. A desobediência tem consequências amargas. Amargas. E o grande fracasso de Israel foi por causa da desobediência de um soldado, chamado Acã.
Porque Acã não fez o que Deus tinha mandado. Eu não vou ler porque nós não temos tempo. Josué 7:21, ele diz que ele foi lá em Jericó, pegou uma capa babilônica, ele pegou 200 ciclos de prata, ele pegou um ourinho, ele pegou uns negocinhos, ele deu uma cobiçadinha ali, outra cobiçadinha ali, e ele colocou debaixo da tenda dele. Se você olhar o capítulo 6 de Josué, versículos 18 e 19, Deus diz assim: olha, quando vocês estiverem lá, vocês não peguem nada. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito Israel, o arraial de Israel, e o confundais. Irmãos, muitas vezes a nossa casa está indo para o buraco, algumas coisas estão indo errado na nossa vida, porque nós estamos em pecado, em desobediência. Não é todo o arraial, às vezes são alguns soldados, é dentro de casa. E é por isso que eu disse que quando eu tenho que examinar o fracasso, eu tenho que examinar em primeiro lugar a quem? A mim mesmo. E aí, no meio de tanta luta, no meio de tudo aquilo, Acã reconheceu, e depois ele teve a consequência do seu pecado. Mas depois disso, Deus abençoou o povo, porque obedecer é o caminho melhor para a nossa vida. Então, se você quer ser um vitorioso, e hoje se fala muito de vitória, você precisa aprender a ser um cristão obediente. E eu penso que uma das grandes tarefas nossas, mais difíceis, é obedecer a Deus incondicionalmente. A gente até obedece parcialmente, se é que é possível, mas tem áreas da nossa vida que a gente não obedece a Deus. Tem áreas da nossa vida que a gente não confia a Deus. Tem coisas que nós vamos fazer que nós não consultamos a Deus. E tem muita gente achando que o inimigo está marcando toca e que não vai fazer nada com ele. Fica alerta, meu irmão. Fica de boa, fica na espreita, cheio da presença de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Qual é a área que você tem fracassado? Essa é uma coisa que você tem que perguntar a si mesmo. Aonde que está acontecendo o fracasso nesse momento na tua vida? Se é que está acontecendo. É no casamento? É na vida financeira? É na família? Com os filhos? É no trabalho? É na igreja? Onde está o fracasso? Antes de você procurar pessoas, procure em você, agora, em nome de Jesus. E pergunte a Deus: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Talvez você não tenha consultado a Deus para falar algumas coisas para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Você não tem consultado a Deus para fazer algumas compras, para entrar em alguns negócios. Você consultou pessoas, mas você não consultou a Deus. Talvez você também está aí subestimando o poder do inimigo e está muito confiante. E o inimigo está aí jogando setas malignas sobre a tua família, e você não tem orado como convém. Você não tem se colocado diante de Deus, não tem jejuado pela sua família, não tem marcado o teu território como um soldado, e as setas estão entrando. Você tem portas abertas na tua vida, e por essas portas o inimigo está entrando. Talvez você seja como Acã, que tem algumas coisas na tua vida que não são consagradas a Deus. Um vício, algumas práticas, algumas coisas que estão escondidas dos seus líderes da igreja, das pessoas que estão na sua casa, mas não estão escondidas de Deus e de Satanás. Eles estão vendo isso. Então você precisa tirar isso debaixo da tua tenda e jogar isso fora hoje. Talvez você precise confiar mais em Deus. Deus está falando algumas coisas, mas você tem receio, você tem medo de confiar.
confia em Deus. Mas o mais importante, talvez você esteja vivendo em desobediência. Não tenha obedecido a Deus. Em algumas coisas que Deus tem mandado você fazer, você tem sido negligente. Então coloque agora a tua vida diante de Deus e faça isso. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e sonda-me. Senhor Jesus, nós agora, Senhor, na tua presença, entregamos, Senhor, a nossa vida, Senhor, diante do teu altar, ó Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de plena comunhão contigo, Senhor, em que nós possamos nos ver, Senhor, como nós realmente somos, que sem Ti nós não somos nada, Senhor, que sem a Tua presença nós não temos alegria, que sem a Tua direção nós não sabemos para onde ir, que sem a Tua palavra, Senhor, nós estamos perdidos, nós somos fracassados. Nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor, as Tuas palavras e cremos, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós queremos, ó Pai, confiar, Senhor, na Tua soberania, no Teu amor, no Teu cuidado, na Tua direção sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Que vamos tropeçar sim, que vamos cair, que vamos ter dificuldades. Quem sabe já estamos passando por crises. Mas que a Tua luz, o Teu poder, o Espírito Santo de Deus pode transformar, pode restaurar, pode renovar e trazer um ânimo novo do Seu Santo Espírito, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelos desafios, ó Pai, que o Senhor tem trazido a essa igreja. E que nós possamos viver uma igreja comprometida com o Senhor, sempre pronta a ouvir, sempre pronta a fazer a Tua vontade, a consultar o Senhor, a obedecer ao Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos chamando como filhos Teus a obedecer a Tua palavra, a viver na verdade da Tua palavra e assumir a responsabilidade e o compromisso contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.